operação muito exitosa. A gente fica muito honrado em pertencer à instituição de homens e mulheres abnegados e da segurança pública de um modo geral. Temos um governador do Estado preocupado, consciente, determinado, de igual forma o nosso secretário de Segurança, que não tem medido esforços para nos dar as condições para desempenhar nossa função, é um apoiador. Ele que desde o primeiro momento desses fatos esteve presente com a cúpula da segurança, delimitando estratégias, ações, decidindo conosco as providências a ser tomadas. Então, é um secretário próximo, ali presente, e que nos encoraja e nos apoia. Então, por isso, esses resultados positivos que estamos tendo diante dos fatos que se apresentam na segurança pública do Estado do Piauí. O delegado Charles chegou? Chegou. Ele está subindo aí, né? Vem cá, Cão. Vem cá. O delegado sendo esperado aqui pela cúpula da Polícia Militar. Chega o Coronel Galvão, aí chega o homem esperado, é esse aí, ó. Tá aí o homem sendo esperado aí, Charles chegando. Então aí a gente continua. O telefone dele errado hoje, o telefone dele configurou atrasado. Não configurou. Ele não configurou o despertador e aí chegou aqui um pouco atrasado aqui nessa coletiva. Mas aqui continua, portanto, mostra os homens aí, ó. Aí o Coronel Pitombeira, esse homem comanda todos os batalhões aqui da capital, tá aí. E agora continua falando o comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel Cheivan, continua falando com a gente. A primeira pergunta foi nossa e agora um colega faz a pergunta aqui e nós vamos ouvir o coronel. Coronel comandante da PM, Cheivan Lopes. Olha, essa coletiva aqui ela é integrada com as demais forças que participaram, que é representada pelo delegado Charles, o delegado titular da Draco, mas participou também a DENARC, o delegado Samuel, o delegado Thales também, uma contribuição primordial também o delegado Anchieta, da inteligência da Secretaria de Segurança. Tivemos também um apoio direto e maciço da FEISP, através também presente do nosso delegado Zanata. E essa coletiva aqui a gente vai dividir por partes. Por exemplo, a parte da operação do cumprimento do mandato coletivo na região norte, o delegado Charles vai tratar, porque ele tem um compilado do saldo dos mais de 20 conduzidos e armas apreendidas. E a gente também vai falar um pouco sobre essa questão pontual da morte do nosso policial militar e os seus desdobramentos e a finalização da ocorrência. Então, ainda no sábado, nos reunimos na Secretaria de Segurança para a questão da pontuação das providências a serem tomadas em relação aos cumprimentos de mandado de prisão na capital, sobretudo na região norte, com foco na desarticulação e no combate às organizações criminosas. Em ato contínuo, também estávamos analisando as providências a serem tomadas também em todo o estado do Piauí, na questão de operações de força concentrada que nós temos pontuais em algumas cidades. E a avaliação do saldo da criminalidade, sobretudo no litoral, que reduziu bastante, mais de 30 dias sem homicídio lá, também na cidade de Piripiri. Então, estávamos debatendo várias frentes. E no final da tarde, desencadeamos aquela outra operação por conta, ali por volta de 14h30, esse latrocínio ao sargento Galvão. Então, nos reunimos novamente, estávamos com as estratégias da operação na manhã do domingo já montadas, mantivemos essa operação, ela foi coordenada diretamente por esses delegados que eu já falei, aqui, o delegado Charles, delegado Zanata, delegado Samuel, Thales, e teve também por parte da Polícia Militar as forças de segurança com mais de 30 equipes da Polícia Militar, empregadas diretamente através de um planejamento muito bem feito. E aqui eu quero agradecer ao incansável DGO, Coronel Galvão, juntamente com o Coronel Pitombeira, que é o comandante do Policiamento Metropolitano, e do Coronel James,
comandantes das forças especializadas da Polícia Militar, que também participaram diretamente dessa operação. Mas o foco era a identificação, saber a motivação, a dinâmica dessa questão do latrocínio contra o nosso irmão. E aí as inteligências se uniram, as forças de segurança, todos empenhados aqui. Eu quero agradecer demais à Polícia Civil, agradecer também à equipe da HPP, na titularidade do delegado Bareta, que foi um apoiador, a perícia também, a pessoa do Dr. Nunes, o secretário de Segurança que nos apoiou, a nossa diretoria de inteligência da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança. Em forma célere, nós conseguimos identificar as pessoas e aí se iniciou uma caçada, de fato, para poder localizar, prender e colocar à disposição da Justiça para dar uma resposta, né, à sociedade, porque, de fato, é um policial militar, é um representante da lei, porque o monopólio da força no Brasil compete ao Estado. O cidadão depende do Estado na questão da manutenção da ordem. E o Pacto pela Ordem é isso. Não há progresso sem ordem, está escrita a nossa bandeira. Nossa bandeira prevê isso. E quem fez foi inteligente. A ordem precede ao progresso. Eles sabiam que era policial a vítima? Não, o indivíduo que foi conduzido, que foi capturado, ele relata que a intenção era roubar o cordão de ouro, o celular, e no momento da ação ele percebeu que ele estava armado, porque teve uma possível reação, deu para verificar a arma na cintura, ele se desesperou e atirou, né? Esse é o primeiro depoimento que temos. Então foi um latrocínio, mas de sorte que conseguimos, em menos de 24 horas, identificar, localizar e capturar. A intenção da polícia é preservar e salvar vidas, mas nós temos um dever de ação. O Estado nos hipoteca isso, as leis prevêem isso. Então ele reagiu e teve a justa reação da força por parte da segurança proporcional à sua ação. Nós estamos aqui para trabalhar, para cumprir a lei, para preservar vidas e manter a ordem. Mas é nos autorizar esse tipo de coisa. Estamos aqui para isso. O que está preso é o que executou do fato. O que tombou em reação era o piloto da moto, o Cauã, que já tem várias passagens pela polícia. Aliás, a família... Inclusive vítimas policiais. Sim, a família do Emanuel, praticamente foram conduzidos 2 tios, irmãs. Uma irmã escondeu a arma, a outra irmã ajudou a dar fuga a ele. O mecânico, que é amigo dele, escondeu a moto. Então, veja que é uma família totalmente desagregada, totalmente enveredada pelo mundo do crime, com várias passagens por tráfico de drogas. Nesse caso específico, tem mais gente envolvida na morte do policial? Temos uma ação que teve um carro dando apoio, está a cargo do HPP, e a identificamos, as diligências continuam. Esse foi o saldo preliminar da ação propriamente dita, direta, dos indivíduos que implementaram a ação que ceifou a vida do sargento Galvão. Mas a resposta foi dada, certo? Em tempo satisfatório, não vai trazer a vida do nosso irmão de volta, mas é um acalento para a família e para a sociedade, porque a justiça está sendo feita. Nós fizemos a nossa parte. A polícia identificou, localizou e conseguiu capturar um em óbito e o outro à disposição. Então, agora está à disposição do sistema judiciário, do Ministério Público, para as devidas providências. Mas queremos dizer aqui que no estado do Piauí há sim ordem, e o Pacto pela Ordem vai continuar e com força total, porque organizado é o Estado. Aqui organizado é o Estado. E as forças de segurança estão integradas com essa finalidade, de trazer a paz, a ordem, a tranquilidade pública. E quando há quebra, como ocorreu nesse fato, a ordem deve ser estabelecida com força, com energia, com a mão dura do Estado, como fizemos e haveremos de fazer toda vez que for preciso. Coronel, eu gostaria que o senhor encarasse bem aqui a câmera da TV Antena 10, porque a pergunta ela é forte, e eu gostaria de uma resposta, não eu, Tony Black, mas a sociedade, de uma resposta também dura, para que a sociedade possa ficar. O comando vermelho está se instalando no estado do Piauí ou é fake news? Olha, aqui temos presenças de
de algumas organizações criminosas. O PCC, o Bonde dos 40, o próprio Comando Vermelho, isso é fato. O delegado Charles, que é o titular da Draco, pode falar com uma propriedade porque ele vive isso diariamente. Então é uma realidade. Agora, outra realidade é dizer que essas facções não nasceram aqui no estado do Piauí. Nós não temos cultura disso. Nós temos uma cultura de um povo tranquilo, pacato, trabalhador, ordeiro, acolhedor, nordestino de paz, mas não fraco, porque vemos aqui na história do Brasil que teve sim batalha sangrenta pela independência do nosso país, e foi aqui do Piauí. A nossa sociedade é composta de homens e mulheres fortes, firmes, bravos, valentes, e que não vai se curvar para a criminalidade. E, de qual forma, mais de 90% dos efetivos da nossa polícia é formada por homens e mulheres do Piauí, que têm essa mesma coragem, determinação e força. Então, essas facções vieram para cá, nós não vivemos uma bolha isolada, fazemos parte de um pacto federativo dos estados compostos pelo país, é um problema nacional. Então, temos essas problemáticas, mas aqui no estado do Piauí estamos adotando providências para que isso seja minimizado e cada vez mais possamos extirpar esse tipo de prática criminosa e dar um recado que não compensa. Não compensa. Estaremos vigilantes, firmes e fortes na manutenção da ordem, inclusive com o uso da força, se preciso for, como nos casos que tivemos recentes. É o nosso trabalho. A sociedade espera isso de nós. O nosso trabalho é esse, Tony. A sociedade é capturar, prender e entregar à disposição da justiça. Mas, às vezes, o cliente ele vai da forma que ele deseja. E nós estamos aqui apenas para cumprir nosso papel. Queria passar agora para o delegado Charles. Aí, portanto, a palavra do comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí. Por isso que eu pedi para ele encarar a nossa Câmara, encarar a Câmara da TV Antena 10 e dizer se realmente o Comando Vermelho está instalado no Piauí ou não. E ele não negou, porque nós sabemos que sim, o Comando Vermelho ele começa a se instalar no estado do Piauí e compete à Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, as nossas forças não deixar que isso vá para frente. Então aí agora, Sayuri Sato, vamos ouvir um pouquinho aqui também o delegado Charles Pessoa, que não configurou o seu despertador. Ele está chegando agora. Qual o resultado da operação? A operação de ontem, como o comandante-geral falou, uma ação integrada da Segurança Pública piauiense, justamente dentro do pacto pela ordem, e uma operação que já vinha sendo programada há algum tempo, umas investigações que foram presididas tanto pelo Draco como pela DENARC, indivíduos com envolvimentos com facções criminosas. Alguns deles já tinham, inclusive, sido presos em operações anteriores, indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica, que integram, sim, uma célula de uma facção criminosa, que, inclusive, alguns familiares já tinham sido presos anteriormente. Então, nós intensificamos as ações, deflagramos essa grande operação. Só para você ter uma ideia, foram mais de 70 medidas cautelares cumpridas, entre busca e apreensão em prisões, mais de 20 prisões, 10 armas de fogo apreendidas. Isso demonstra a importância desse trabalho, a organização desse trabalho, e também que não há dia e nem hora para servir a sociedade piauiense e atuar de forma extremamente rigorosa para combater essa criminalidade. Delegado. Essa investigação e essa operação ela não teve relação com a morte do nosso policial militar, mas é também uma demonstração, se eventualmente casos como esse acontecerem, nós iremos intensificar ainda mais o nosso trabalho. O nosso objetivo, como o coronel Sheiva falou, é demonstrar que essas facções criminosas, elas não terão espaço aqui no nosso estado. A gente não vive em uma bolha, como o coronel falou. Infelizmente, essas organizações chegaram aqui no Piauí, como chegaram em todas as unidades da federação. Essas células, elas não são aqui do estado, elas vieram de outras unidades da federação, mas o Piauí está fazendo o seu papel. Reconhecemos, sim, essa situação, mas desenvolvemos uma metodologia que eu posso assegurar, que é uma das metodologias mais eficientes de combate a essa criminalidade organizada. É tanto que vocês estão observando a redução desses números, a gente efetuando prisões e o Poder Judiciário e o Ministério Público julgando e condenando esses criminosos. Indivíduos realmente que devem, sim, permanecer encarcerados, para que a gente tenha cada vez mais
paz social aqui no Piauí. O comandante passou a bola para o senhor. Existe ou não existe ramificações do Comando Vermelho no Piauí? Sim, como ele também falou que existe. É tanto que vários criminosos foram presos ontem. Indivíduos que integram o Comando Vermelho. Muitos deles irão passar por uma audiência de custódia hoje, na verdade todos eles. Alguns foram presos por força de mandado de prisão, outros em situação de flagrante delito, mas indivíduos que eu acredito que irão permanecer encarcerados. Eles pertencem a uma célula do Comando Vermelho, mas essa célula está sendo monitorada e já deflagramos inúmeras operações ali na região do Mafrense. Inclusive, vocês acompanharam com prisões do Regim e filho do Regim. Ontem nós prendemos vários outros membros dessa mesma família, o irmão dele, do Regim, uma irmã dele, um cunhado, uma sobrinha, uma filha. Então, são indivíduos que, assim como os criminosos que mataram o policial militar, é uma família envolvida com o crime. Então, se a família é envolvida com o crime, nós iremos intensificar as ações em todos os seus membros. Os indivíduos que mataram o policial militar, um deles, que inclusive já tinha sido preso pelo Draco, a irmã dele está presa, o tio dele já foi preso, o outro tio foi preso, a avó, aquela senhora de mais de 70 anos, que também contribui com essa criminalidade, já foi conduzida. Então, nós estamos falando, infelizmente, de núcleos familiares que integram a criminalidade organizada, mas o Estado observou, identificou, e nós estamos intensificando as ações para que eles sejam presos e o Poder Judiciário responsabilize cada um deles. É a primeira vez que acontece. A veiculação de uma mensagem que foi amplamente divulgada em grupos de WhatsApp, atribuídas a supostas lideranças que estão detidas em presídios piauienses. A polícia, nas investigações, conseguiu definir se existe procedência, veracidade nessa mensagem, e se existir essa operação, teria sido uma resposta a isso, ou a polícia descarta a veracidade dessa mensagem? Como eu falei, a gente tem um monitoramento permanente, isso por parte de toda a segurança pública. E eu trago aqui as inteligências, tanto da Polícia Militar, inteligência da Polícia Civil e inteligência da Secretaria de Segurança Pública, com profissionais designados só para atuar na proteção dos agentes públicos. Tivemos conhecimento, sim, dessa mensagem que circulou nos grupos de mensagem. Claro que por uma estratégia de investigação a gente não vai trazer aqui todos os detalhes, mas a mensagem circulou e isso demonstra a organização do Estado. Nós temos um trabalho de monitoramento e se a gente identificar eventualmente qualquer rumores, nós já iremos nos antecipar. É uma demonstração clara que nós estamos, nesse momento, representando a segurança pública e representando muitos homens e mulheres, como o coronel falou, homens que não têm medo de combater a criminalidade organizada. Porque quando a gente sai para as ruas e veste os nossos uniformes, nesse momento, a gente representa o Estado. E volto a ressaltar, o Estado não tem medo, o Estado não age por emoção, o Estado age de forma racional com um objetivo: servir a sociedade e combater a criminalidade organizada. E fica aqui, ó. Certo, então tá aí Sayuri, tá aí telespectador, exatamente. Agora ele já está falando o que nós ouvimos já dele, tá aí a cúpula da Polícia Militar, a cúpula da Polícia Civil do Estado do Piauí. E, como nós falamos, a gente acompanha desde ontem e agora ele já está respondendo as perguntas, inclusive, que ele respondeu. Quando você começou o programa? Quando a TV Antena 10 começou o programa? Eu volto com você, porque você tem mais informações aí, e agora eu vou conversar individualmente com o comandante do BEP, com o comandante do lado da Entorpecentes, que é o mesmo Draco, Denarques, todos os delegados estão aqui. Eu volto com você, porque agora aí já são perguntas que quem está na TV Antena 10 viu e ouviu, porque nós estávamos lá com a equipe. Volto com vocês, Sayuri Sato. Comanda daí, que eu volto daqui com essas imagens. A imagem de Francílio Souza, aqui do comando da Polícia Militar do Estado do Piauí. Você, Japinha, comanda daí, Japinha. Você tem mais informações com certeza aí, Japinha. Obrigada, Tony Black. Vocês acompanharam a pergunta do Black ao delegado Charles e também ao coronel Cheivan Lopes sobre a questão de ramificações do Comando Vermelho no Piauí. Eles confirmaram. E por que o Black fez esse questionamento? É importante a gente olhar para a linha do tempo, o que vem acontecendo aqui desde sexta-feira. Nós mostramos no Piauí no Ar que o filho
de Reginaldo, conhecido como Reginho, foi assassinado. Foi morto, aliás, foi morto durante uma operação, durante um confronto com o BEP. É o Gabriel de Oliveira Silva, de 24 anos. Ele reagiu ali a uma operação do BEP e foi morto. O Reginho, ele é um membro reconhecido, uma liderança do Comando Vermelho, foi preso no ano passado. O filho dele, o Gabriel, é apontado como uma liderança local do Comando Vermelho e possui uma extensa ficha criminal. Um outro questionamento que foi feito durante a coletiva sobre uma informação que circulou aí de que os líderes do Comando Vermelho estavam